Pessoal, hoje eu tô aqui com a Rebeca e ela vai falar um pouquinho mais comigo hoje sobre o cuidado de quem cuida. Então a gente vai abordar ali tanto o cuidado com quem, né, trabalha em hospital, em locais assim, e também cuidadores, muitas vezes a pessoa que tá na posição de cuidar. Então, seja dentro do hospital ali, cuidando de um paciente, ou então em outros contextos no geral. E eu gostaria, né, que vocês conhecessem hoje a Rebeca. Então, Rebeca, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente. Eu sou Rebeca, eu sou enfermeira formada pela PUC. Eu trabalhei um ano no hospital e agora sou residente do Saúde do Idoso. Ah, que legal, Rebeca. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E eu não Obrigada. posso deixar de perguntar pra você, né, o quanto que você percebe emocionalmente as pessoas cuidando dos outros, né? Então, o que você mais percebe nesse dia a dia das pessoas cuidando das outras pessoas? Geralmente as pessoas têm essa exaustão e correria, e muitas vezes as pessoas, por causa disso, por muitas vezes ter essa demanda de umas competências que não são da função delas, podem sentir que a profissão é desvalorizada no contexto da equipe de enfermagem, né? E sobre cuidadores acompanhantes, esses familiares, muitas vezes, ou amigos, eles podem sentir essa sobrecarga emocional muito grande de deixar de lado o seu bem-estar para focar realmente no paciente internado. Nesse contexto, muitas vezes é do próprio cuidados paliativos, por exemplo, que seria dos pacientes que já estão num tratamento mais de conforto em um término de vida. Uhum. A gente já entra um pouco mais profundamente no cuidados paliativos ali, que eu achei um tema bem interessante pra gente discutir. Mas eu quero entender, assim, você sente que aparecem alguns sinais? Você trouxe ali a questão da exaustão, que já é um sinal por si só, né? Então, quais outras características você percebe, assim, quando a pessoa tá chegando no limite dela? Geralmente começam a verbalizar bastante suas dificuldades. É, deixa eu pensar, mas também penso assim que trazem muito do pessoal para o profissional também. É, aquelas dificuldades em casa e não conseguem realmente verbalizar também. Então tem o verbalizar e o não verbalizar. E é uma das maiores dificuldades das pessoas que eu sinto que mais aparenta. Uhum. Entendi. Ponto, assim, você sente que as pessoas acabam procurando mais ajuda nesses momentos, então, que tem esse desgaste, quando a pessoa já tá no limite? Pelo que você me trouxe, pareceu assim, né, que, as pessoas verbalizam mais. Você sente que há uma busca maior por esse cuidado, essa ajuda, quando as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas? Geralmente quando já tá no ápice do ápice no limite realmente que eu sinto mais. E às Uhum. vezes nem assim procuram ajuda. Nossa, e a importância da gente estar procurando ajuda, né, quando a gente se sente no limite, sente que aquilo não tá realmente funcionando e não tá dando certo, não é verdade? Eu queria perguntar, assim, pra você, o que que você acha que as pessoas, evitam, às vezes ignoram sobre si mesmas? Hum, geralmente é quando assumem muito trabalho e tem essa sobrecarga realmente. Especialmente quando a equipe de enfermagem, por exemplo, que eu tenho mais contato, tem essa eh, desunião realmente, daí elas não conseguem realmente dividir essas demandas, assim, essas responsabilidades, né? E daí acaba sobrecarregando um
Quando a equipe é unida, elas conseguem realmente construir esse vínculo, né, com essas pessoas e tirar um pouquinho dessa sobrecarga, né? Uhum, perfeito. E você já trouxe essa questão dessa sobrecarga, né, e já trouxe meio que uma solução, parece, assim, né. E o que que você sente que pode estar também contribuindo além dessa questão de estar com a equipe, né. Então o que que pode contribuir, no teu ponto de vista, né, como profissional que acaba trabalhando nesse dia a dia, nessa correria, né, o que que você acha que pode evitar que a pessoa chegue nesse limite, pode estar contribuindo? E geralmente as pessoas vão Deu apenas. uma travadinha, você pode repetir por gentileza? Ah, desculpa. É, geralmente. Pera, aí, deixa eu recapitular. É, a prevenção precoce é os maiores dos remédios, né? Realmente buscar ajuda quando você. Porque a gente, com um pouquinho de autoconhecimento, a gente já sabe que a gente já tá chegando no nosso limite. Então, realmente, a prevenção disso já é uma forma de realmente tratar antes de realmente chegar no limite, isso de um burnout e realmente, ou até uma hospitalização por causa disso, né? Uhum. E você acha que existe uma romantização hoje do dar conta de tudo? Sim, geralmente as pessoas, se elas não param, pelo menos para dar um respiro no trabalho, já podem sentir que não estão produtivas ou realmente não vão dar conta no final das contas, porque geralmente no plantão é muita correria, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, daí encaminhando o paciente para o exame e dentre outras coisas, ou alguma intercorrência que acontece, então muitas vezes o dar conta é você fazer quase tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. E às vezes acaba pegando muito do dar conta é algo bom, quando na verdade acaba sendo o oposto disso muitas vezes, né. Então a importância, né, da gente tomar esse cuidado e uma das prevenções que a gente tem hoje, né, que você trouxe, é também a psicoterapia, né, uma forma de você prevenir de chegar nesse limite. E um dos pontos, às vezes, dessa romantização que a gente acaba vendo, né, eu vejo bastante na clínica, que às vezes a pessoa olha e ela fala: "Não, eu tô fazendo tudo isso, eu faço isso com orgulho". Mas será que você tentar dar conta de tudo é algo pra se orgulhar? Porque você acaba não tendo tempo de qualidade, às vezes, dentro dos seus relacionamentos, dentro da comunidade dos seus amigos. Às vezes a pessoa não consegue nem ter amizades e manter amizades, exatamente pela falta e ausência desse cuidado com a si mesma e desse tempo de qualidade, porque ela acaba tendo que dar conta de tudo e acaba não conseguindo fazer isso. Você sente que é um pouco disso também? Sim, com certeza. E por que que às vezes a gente acha tão difícil reconhecer os nossos próprios limites, assim? Porque geralmente uma das coisas que mais fala é você pode tudo e eu sinto que às vezes as pessoas podem levar para um extremismo, né? Uhum. Entendo. Realmente existe muito dessa característica de as pessoas levarem para os extremos sempre, né, porque tudo que é demais faz mal, como a gente tem esse ditado popular, né. Então realmente, existe essa questão e também eu percebo muito que as pessoas têm essa dificuldade de perceber o limite, porque elas vão deixando se ser consumidas por uma rotina, às vezes, extensa demais. Eu vejo, assim, essa questão do plantão, eu não sei, depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vejo que, gente, fazer plantão é extremamente cansativo. E o profissional de saúde, às vezes, chega em casa exausto, não conseguiu dar conta de tudo, né, não conseguiu, às vezes, perceber que estava no limite, mas ele estava próximo ali do limite, às vezes, chega em casa e, às vezes, tenta se, né,
buscar outras fontes ali, se desvencilhar do mundo, né, desse mundo, vai às vezes realizar o uso de telas, né, de celular, de jogar, de fazer alguma coisa, exatamente para não precisar lidar com o peso daquelas emoções, né. Então eu queria saber, né, de um ponto de vista seu mesmo, então me conta, assim, já aconteceu isso às vezes contigo ou com alguém que você conhecia? Geralmente, quando chego em casa, é geralmente ou ir direto pra cama ou realmente me distrair com outras coisas, porque não por causa muitas vezes não é por causa do peso, mas chega a exaustão, né, de correria, de muitas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue processar muito ao mesmo tempo da hora, né. Ai, totalmente compreensível. E às vezes, quando a gente olha também no contexto do cuidador, da pessoa que está cuidando às vezes de um paciente, de uma situação assim, eu também percebo que às vezes perceber os próprios limites, esse tipo de pessoa também tem dificuldade, né? A gente vê que há um certo nível de, poxa, eu tenho uma responsabilidade muito grande em cuidar dessa pessoa, eu tenho que fazer de tudo para lidar com isso, preciso ser responsável. Você acha que também tem a ver? Sim. Uhum. É tudo se conecta, né, que a gente tem responsabilidades e daí tem essa questão de: "Ai, não quero deixar pendências para o próximo plantão também". Então tudo isso também contribui para essa sobrecarga também. Uhum, perfeito. E bom, você mencionou ali, né, rapidinho a questão dos cuidados paliativos, né, e eu gostaria de voltar nesse ponto, porque eu acho que é muito delicado, mas também muito importante de ser falado aqui. Você pode trazer um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais dessa questão dos cuidados paliativos aqui em questão de sobrecarga emocional? Como é que é para o profissional da saúde essa parte de cuidados paliativos? Geralmente como já tá num ponto de término de vida, tem esse cuidado maior, porque é de maior complexidade, né. Então, às vezes, por ser cuidados paliativos, pode haver uma negligência também, Uhum, mas no cuidado, todo paciente é importante, realmente, né. uhum, Então, no nos cuidados paliativos, tem essa sobrecarga mais por não ter essa certeza, né, de quando a pessoa vai realmente chegar ao óbito, então fica muito tempo internado, então tem essa coisa de realmente ter esse apego também, uma conexão com a pessoa, né, porque nem todos os pacientes cuidados paliativos estão em um coma profundo e desacordado. Muitas pessoas estão tentando sobreviver realmente, né. Então, conversam, eles falam muitas das experiências deles, então nos cuidados paliativos tem os 2 lados. uhum. E essa questão que chega pra vocês, né, profissionais, principalmente profissionais, né, porque chega com uma dor diferente, porque é você saber que você tá cuidando ali, às vezes, de uma pessoa que existe um peso muito maior envolvido emocional. E como é lidar com isso, né? Como é que a equipe costuma lidar com isso? Como é que é pra vocês? Vocês comentam depois sobre ou não? Geralmente, quando ocorre um óbito, a equipe fica abalada, né, mas eu sinto que muitas vezes não verbalizam isso, cada um lida sozinho, dos seus próprios jeitos, né. Então tem muito dessa questão de não conversar como equipe. Uhum. Entendo. Realmente, às vezes, acaba chegando, né, nesse ponto de ser extremamente difícil, e eu entendo totalmente, né. Mas eu queria também te perguntar se você sente, assim, que
acaba pegando para um lado um pouco psicossomático, que a gente chama. Então, às vezes, você pode ter visto algo relacionado a isso, mas de algo chegar no corpo mesmo da equipe. Às vezes, uma pessoa ficou tão exausta emocionalmente com aquilo que realmente, às vezes, deu alguma questão física. Então, por exemplo, existem casos, né, de pessoas que às vezes tiveram uma paralisia, né? Existem vários casos, né? Às vezes que chegam dentro da clínica, em outros casos não tão graves, né? Mas esse é um dos casos que pode acontecer. De a pessoa ter uma paralisia, às vezes facial, física, por exatamente não conseguir lidar com as emoções, porque elas são tão extenuantes, tão dolorosas, que acaba tendo um impacto muito profundo ali dentro, né? Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais do seu ponto de vista com relação a isso. No, pelo menos na minha prática e vivência profissional, eu não vi muito dessa questão. Uhum. Eu não conheço tanto sobre isso. Sem problemas. Eu trouxe aqui mais como um exemplo também do que eu vivenciei e eu não acho que esteja errado, porque às vezes o que chega pra mim é muito diferente, né? Exatamente por não estar num contexto hospitalar, né? E eu gostaria, né, de te perguntar, assim, se você tem alguma pergunta pra me fazer, se tem alguma coisa que você sente que é importante a gente estar falando aqui hoje. É realmente de se você tá sentindo sobrecarga emocional, realmente buscar ajuda, porque é difícil, não é uma coisa realmente que vai melhorar do dia pra noite, realmente, mas a gente tendo esse acompanhamento fica muito melhor para lidar com as emoções. É verdade. Um bom ponto que você colocou, né? Às vezes a gente precisa tomar esses cuidados, né, e tomar as rédeas do nosso destino. Porque muitas vezes a gente fica deixando de lado, procrastinando esse cuidado e acaba realmente não cuidando de si. Então eu convido você que está assistindo essa live a compartilhar com aquela pessoa que precisa se cuidar, ou a você mesmo começar a perceber em si: será que eu não preciso cuidar um pouco mais da minha saúde mental? Será que eu não preciso também olhar para dentro de mim? Porque às vezes você tá cuidando de tudo e todos ao mesmo tempo, mas esqueceu de olhar para você. Então esse é um convite aqui para você poder estar conhecendo um pouco mais do trabalho da Rebeca, que é enfermeira, né? E também conhecendo um pouco mais do meu trabalho como psicóloga aqui nas redes sociais. Então eu desejo para vocês uma excelente semana e tudo de bom. Tchau, tchau! Beijo!